O que está acontecendo com Taesa? Do nada hoje caindo quase 3%, bateu a mínima de R$ 33,30. Para quem não lembra, ela ficou há um bom tempo, nessa faixa de R$ 35, R$ 36. A última vez que ela bateu os 33 foi em outubro do ano passado. Abriu margem de segurança, vou mostrar para vocês os motivos da queda, se ela está interessante a esses preços, projeções, preço teto, tudo isso de graça e em troca só peço a inscrição aqui no canal, rumo a 50 mil inscritos até o fim do ano. Conto com o apoio de vocês, é um clique de 2 segundos que faz total diferença na minha vida. Entrando aqui no BTG, a corretora que eu utilizo, ela já até se recuperou, tá? R$ 34,30, mas você olhando aqui o preço médio de hoje é R$ 33,80 e o preço mínimo bateu R$ 33,30, uma queda de 2,5%. Está no início do pregão ainda, então ela pode voltar a cair, não sei o que está acontecendo na verdade. Saiu recentemente essa notícia, a Taesa tem a pior semana da bolsa em mais de 17 meses. O que está acontecendo com a empresa? Olha só, apesar do comportamento negativo da Taesa, principalmente considerando que nos 4 pregões realizados nessa semana, no caso semana passada, a ação fechou em queda e não foram registradas notícias relevantes envolvendo a companhia nesse período. Então não tem notícia, tá? Ela está simplesmente caindo. Isso abre margem para uma possibilidade que eu sempre gosto de trazer aqui no canal, que é a cotação segue lucro. Para quem não sabe, o lucro da empresa está caindo bastante. Só para vocês terem ideia, o lucro líquido regulatório da Taesa foi de 193 milhões, com uma baixa de 10,3% no trimestre, assim como 2% inferior à projeção do banco de 20% abaixo do consenso do mercado, no caso aqui, o Banco Safra. O lucro dela não para de cair. Aqui temos a explicação perfeita do que está acontecendo. Em 2020, o lucro líquido foi de 2,3 quase, 2021, 2,1, 2022, 1,45, 2023, 1,37 e últimos 12 meses, 1,35. A gente percebe, então, queda após queda nos lucros, o que me leva a pensar que está acontecendo a cotação segue lucro. O lucro da empresa não para de cair e aí a cotação tende a acompanhar, é uma regra da bolsa, né? Dá para a gente ver aqui, ó, a linha verde, se o lucro está subindo, a cotação também tende a subir, e se o lucro começa a cair, a tendência é que a cotação também acompanhe. Então, para mim, é isso que está acontecendo na empresa. Entrando aqui na planilha das ações mais baratas da bolsa, a Taesa hoje é uma empresa top 10 dividendos, aqui no ranking Décio Bazin. Aqui eu tenho ranqueado, tá? Top 1 dividendo, top 1 valorização, top 1 Peter Lynch e também top 1 Magic Fórmula de Joel Greenblatt. Dá para ver aqui que a Taesa está no top 10 dividendo, então está muito bem colocada. Porém, a tendência é que ela pague no máximo 7% para esse ano, de acordo com vários analistas. Então, ela pode cair muito nesse ranking, entrar aqui no top 50, top 40. Então, assim, não se iluda com esse alto dividend yield. É o que eu sempre falo, né? O dividend yield aqui, pessoal, ele mede o passado, não mede o futuro. Então, não saia escolhendo empresas que tá com aqui a fotinha bonita, né? 12%, 15%. Isso é o que ela pagou nos 12 meses passados. Não é garantia que ela vai pagar isso nos 12 meses futuros. E isso se encaixa perfeitamente na Taesa. Nunca que ela vai continuar com esses pagamentos, principalmente por conta dessa mudança na política e também a questão, da dívida alta, dos investimentos que ela tem que fazer. E se você quer ter acesso a essa planilha e conhecer a top 1 dividendo, top 1 valorização, também tem aqui o ranking Peter Lynch e a Magic Fórmula, digita eu quero aí embaixo nos comentários que eu vou te mandar o link para poder comprar, ou diretamente na descrição tem o link para você clicar e adquirir de forma vitalícia. Ela é sincronizada com a B3, então comprou uma vez, ela atualiza todos os dias. Uma das coisas que a gente não pode reclamar de Taesa é o pagamento de dividendos da empresa. Sempre pagou elevados dividendos. Olha só, 15%, 11%, 13%, 8%, dificilmente paga 6%. Pagou aqui em 2019, em 2023, 7,5%. Porém, se você olhar a média aqui dos últimos 5 anos, é 10%. É difícil você encontrar uma empresa privada que pague esse alto dividendo. Normalmente são as estatais, que sempre são mais descontadas, e aí, nesse caso, elas pagam mais dividendo por conta dessa defasagem. Uma coisa que eu posso garantir para vocês é que esse dividend yield atual dela, de 10,8%, não é normal da empresa. A tendência para os próximos meses é queda nesse dividend yield. Por que que isso está acontecendo? Porque recentemente, estou aqui no RI da empresa, eles mudaram a política de dividendos, ou seja, a forma como vai acontecer os pagamentos. Isso aconteceu no dia 8/5, recentemente, tem nem um mês. Então, olha como é que funciona essa política. Para o exercício social de 2024,
a proposta de distribuição de proventos será de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório, ou seja, 75% de payout. E a partir de 2025, a intenção da Taesa é aumentar esse payout, tá? De 90% para 100%. É a intenção da empresa, não está garantido, tá? E aí, qual que é a desvantagem disso aqui? E passou despercebido aí por muitos investidores, pode ser também um dos motivos que jogou a cotação para baixo. Olha só, é uma distribuição de 75%, porém do lucro líquido regulatório. Para quem não sabe, a Taesa distribuía o lucro líquido IFRS, e isso vai afetar muito os dividendos, tá, pessoal? Por que que eu falo isso? Vamos olhar aqui para o lucro líquido regulatório da empresa do último trimestre, que vai ser, né, a nova base de distribuição. Então, no primeiro TRI de 23, lá no ano passado, ela trouxe um lucro líquido regulatório de 215 milhões, e para esse primeiro TRI de 24, um lucro líquido regulatório de 193 milhões, queda de 22 milhões, ou seja, 10,3%, como eu mostrei para vocês. Porém, vamos olhar para o IFRS, que é outro tipo de lucro, né, o lucro líquido contábil da empresa. No primeiro TRI de 23, foi de 386 milhões e o de 24, 374. A queda foi bem menor, 3,3% negativo, porém o que pega aqui, né? A gente percebe que o lucro líquido IFRS é bem maior do que o lucro líquido regulatório. Então, por exemplo, enquanto o lucro líquido IFRS é 374 milhões, o regulatório é somente 193. E aí, o que eles vão começar a distribuir? É esse lucro líquido regulatório. Então, vai ter queda absurda nos dividendos. Só para vocês terem ideia, eu entrei aqui nos resultados completos de 2023 dela, ou seja, o quanto ela lucrou no ano de 2023 inteiro, e aqui fechando o balanço, eles trouxeram aqui um lucro líquido regulatório de 1,1 bilhões basicamente. Porém, vamos olhar para o IFRS, que era, né, o índice que eles utilizavam para distribuir dividendos, o lucro em 2023 foi de 1,4 basicamente. Ou seja, nesse caso, o dividendo era maior naquela época, porque você prefere uma distribuição em cima de 1,1 ou uma distribuição em cima de 1,4. Faz muito mais sentido aqui, né? Tem uma distribuição bem melhor de dividendos. Então isso sim vai prejudicar o dividend yield da empresa e muito, na minha opinião. E para fechar, vou trazer para vocês as minhas projeções e preço teto. Peguei aqui a TAE 11, TAE 3 e TAE 4. Começando pela TAE 11, que é a mais investida por vocês, a minha projeção é pagar 6,4 no máximo a essas cotações de R$ 34 a R$ 33 reais. Minha projeção de lucro líquido regulatório é de 1 bilhão, lembrando que antes disso era 1,4 quando ela distribuía lucro líquido IFRS, o que daria um dividendo por ação, um DPA esperado, de R$ 2,18, bem parecido com o que a TRPL vai pagar. A diferença é que a TRPL custa R$ 25 e a Taesa R$ 34, então você conseguiria comprar muito mais TRPL e receber a mesma quantia, né? Claro que esse vídeo não é recomendação, tá, pessoal? E aí o preço teto fica R$ 36. Ué, Nicolas, você não deveria ter abaixado o preço teto? Nesse caso eu não abaixei, tá, pessoal? O que eu fiz? Eu só fui menos exigente. Antigamente em Taesa eu pedia 8% de yield mínimo, agora com essa nova política eu estou pedindo 6%. E aí tá 36, então você vai comprar? Não, eu vou dar preferência para aquelas que têm um yield mínimo melhor. Por exemplo, a própria TRPL4 que está aqui, meu yield mínimo é 8%. É R$ 26 de preço teto, porém eu dou muito mais preferência nela, né? Se eu colocasse 6%, ela estaria de graça, ó, 34 de preço teto, hoje R$ 25,80. Inclusive, você pode deixar seu preço teto aí embaixo, não é porque eu estou falando aqui que tem que ser essa a verdade e pronto, cada um tem seu preço teto. Deixa aí se você aproveitou esses preços de 33, 34, olhando aqui agora, ó, até está se recuperando, ó, 34,40. E se você quer ter acesso a essa planilha, que tem na verdade o preço teto de mais de 50 empresas, dividido por setor, mapa do dividendo inteligente, preço teto inteligente, carteira pessoal, é só você clicar aqui no botão Seja Membro do canal por menos de R$ 1 por dia, terá essa coletânea de planilhas. Além disso, vídeos exclusivos para membros e o grupo no WhatsApp para conversar comigo e com os outros participantes. Estou sempre lá para tirar suas dúvidas. Ah, e essa planilha aqui não acompanha os membros. Como eu falei, digita o que era aí embaixo ou diretamente na descrição.
tem o link para poder adquirir. E se você quer investir pelo BTG Pactual, a corretora que eu utilizo, vou deixar o link na descrição para você abrir sua conta, transferir os seus investimentos. Tem cartão Black que pontua, aluguel automático de ações, é dinheiro de graça caindo aqui na sua corretora. E o melhor, você vai investir com assessoria grátis, sem robozinho para ficar tirando suas dúvidas. Tem ali sempre uma pessoa do seu lado te apoiando e te ajudando. Então esse foi o vídeo, pessoal. Vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal, vamos bater essa meta de 50 mil. Conto com o apoio de vocês. Um forte abraço, bons investimentos, valeu!